Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar, deve Jesus voltar. Glórias, louvores e aleluias, aquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. É pela bondade desse Deus bendito que eu estou aqui, você está aí, nós estamos juntos mais uma vez aqui no programa A Voz da Profecia. Muito obrigado, amigo, amiga, pelo carinho de sua audiência, muito obrigado porque você escolhe estar aqui na TV Novo Tempo, que é o canal da esperança, para termos esse momento especial de louvor a Deus, ouvindo as deliciosas músicas do Quarteto Arautos do Rei, para juntos nós orarmos ao Senhor e, sobretudo, estudarmos a sua palavra. Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus é o nosso guia seguro neste mundo tão inseguro, tão difícil, tão complexo. Felizes são aqueles que conhecem a palavra do Senhor, amam a palavra do Senhor e andam de acordo com as suas instruções. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Um detalhe, outro dia encontrei alguém que me disse: pastor, eu gosto do programa A Voz da Profecia e descobri que vocês estão não só na TV Novo Tempo, mas também na Rádio Novo Tempo. Eu disse: é isso mesmo, isso mesmo. Na verdade, a Voz da Profecia é mais do que um programa de TV ou de rádio. A Voz da Profecia é um ministério que já existe há 83 anos. Começou no ano de 1943, como o primeiro programa evangélico do rádio brasileiro, com o saudoso pastor Roberto Rabelo. E ao longo desses 83 anos, a Voz da Profecia tem se expandido, como eu disse, além de programa de rádio, esse foi o começo. Nós também temos programa na TV, nós temos programa na internet e nós temos um ministério de viagens pelo Brasil e pelo mundo, Quarteto Arautos do Rei, juntamente com o orador, sempre anunciando a palavra de Deus, anunciando as boas novas de salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. De modo que eu convido você, além de acompanhar a gente aqui na TV Novo Tempo, acompanhe a gente também através da Rádio Novo Tempo, através da internet, especialmente no projeto Este Dia com Deus. E assim nós vamos seguindo juntos, cada dia mais, estudando o Evangelho, estudando a palavra do Senhor, nos fortalecendo em Deus, porque aquele que vem virá e não tardará. Eu tenho um presente especial para você e quero apresentá-lo agora, que é essa edição da revista Esperança Lar Doce Lar. Esse material foi preparado recentemente aqui na Escola Bíblica da nossa rede Novo Tempo de Comunicação e é algo especial para você e para a sua família. Você sabe que no coração de cada casa existe um desejo simples, que é de viver em paz, com afeto, com respeito, com propósito. E é justamente esse sonho
que a nova revista Esperança Lar Docilar ajuda a reencontrar. Essa revista é pensada para quem quer fortalecer os relacionamentos, construir conexões dentro da família. A revista traz reflexões profundas e orientações práticas, sempre iluminadas pela Santa Bíblia. Cada uma das 8 lições fala da vida real, dos conflitos às reconciliações, dos desafios às restaurações, mostrando que um lar especial não depende das paredes, mas das pessoas que o habitam. É um conteúdo pensado para transformar o clima da casa e trazer de volta aquilo que todos nós desejamos. Um lar que acolhe, que cura e aproxima de Deus. Se você deseja essa revista, é só você pedir que a gente lhe manda, tá bom? Solicite. Você está vendo aí, pode ligar para a gente através do telefone 0, código da sua operadora, número 12 21 27 31 21, tá? Você vai ligar, vai falar com os nossos atendentes, eles vão preencher um pequeno cadastro para enviar a revista para você gratuitamente. Outra possibilidade é você fazer contato conosco pelo WhatsApp, número 12982444449. Manda mensagem de texto dizendo que você quer a revista Lar Docilar. E esse material, em alguns dias, estará aí nas suas mãos, mas ao receber, estude, tá bom? Pegue a revista, leia com carinho, faça uma oração antes pedindo a Deus para iluminar você. Pegue a Bíblia, compare os textos bíblicos que são apresentados aqui na revista. E eu tenho certeza que será uma bênção para você e para a sua família. Por falar em bênção, o Quarteto Arautos do Rei já está chegando, quer cantar, quer louvar a Deus. Ouça agora, Arautos do Rei, a Deus pertencemos. Somos filhos de um Deus que um dia nos criou. Fomos salvos por Jesus, que na cruz por nós morreu. Somos templos do Espírito, que um dia nos tocou. Fomos sim justificados pela graça lá do céu. Só nos resta agradecer no viver a esse Deus, pela vida que nos deu, pelo preço que pagou. Como herdeiros da promessa, não devemos esquecer agora nossa vida que comprou. A Deus pertencemos pela criação, em Deus renascemos pelo seu perdão, de Deus nós seremos pela redenção. Em Cristo nós temos plena salvação. É a comunhão com Cristo que produz transformação. É a submissão a Ele, só a Ele, que corrige o viver. É aceitar seu sacrifício que traz paz ao coração. Comunica a vida eterna e projeta um novo ser. E é pela obediência aos reclamos desse amor, é por frutos que mostramos que nós somos de Jesus. Pela fé nós aguardamos o retorno
Senhor, para buscar aqueles que o esperam em poder, em glória e luz. A Deus pertencemos pela criação, em Deus renascemos pelo seu perdão. De Deus nós seremos pela redenção. Em Cristo nós temos plena salvação. A Deus pertencemos pela criação, em Deus renascemos pelo seu perdão. De Deus nós seremos pela redenção. Em Cristo nós temos, em Cristo nós temos, em Cristo nós temos plena salvação. É verdade, a Deus pertencemos, sim, claro. Nós fomos criados por Ele, nós somos amados por Ele. Essa música me faz lembrar o Salmo 100, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, ou todos os povos. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez. Nós somos o seu povo, somos rebanho do seu pastoreio. Foi Ele quem nos fez, nós somos o seu povo, nós somos rebanho do seu pastoreio. Nós não existimos por acaso, nós não somos filhos de coincidências. Nós não somos resultado de acidente, claro que não. Deus nos criou, Ele é o Criador Supremo, Ele é o mantenedor de nossa vida. Além do mais, o Senhor também é o nosso bendito Salvador. Nós temos uma origem nobre, nós temos um destino glorioso quando nós, pela fé, caminhamos com o nosso Deus. Que Deus lhe abençoe, que você tenha essa plena convicção de que a Deus, você e eu, nós todos pertencemos e é na direção de Deus que nós andamos e um dia para sempre estaremos com o nosso glorioso Senhor. Hora de intervalo aqui no programa Voz da Profecia, mas como sempre aquele intervalo curto com algumas mensagens da Novo Tempo para você e na sequência eu volto para nós refletirmos juntos nesse tema. Já viu aí? 7 chamados de Deus para você e para mim. Fica aí. Ele chama seus amigos para junto dele estar. Venham logo para a ceia, quero a todos abraçar. Muito bem, você está aqui na TV Novo Tempo, Canal da Esperança, e esse é o programa Voz da Profecia. Sempre com gratidão pelo carinho de sua audiência. Você que acompanha sempre aqui na Novo Tempo o programa Voz da Profecia e quem sabe você que esteja aí chegando pela primeira vez, talvez você esteve há pouco aí passando canais, né, na sua TV, procurando algo para ver, algo que fosse interessante, que fizesse sentido para você, e você parou aqui na TV Novo Tempo e de repente me encontrou, e eu fico feliz por encontrar você, e o meu desejo maior é que o Senhor nos encontre, que o Senhor nos abençoe nessa hora, porque estamos exatamente no momento quando a gente faz uma pequena oração pedindo a bênção de Deus para a compreensão da sua palavra, e em seguida a Bíblia será aberta para nós pensarmos nesse tema, 7 chamados de Deus. Vamos orar juntos? Eu convido você para pensar em Deus juntamente comigo. Vamos orar. Pai querido, estamos aqui, Senhor, e como é bom estar aqui todas as semanas te buscando, estudando Tua Palavra, Senhor, ouvindo músicas que tanto falam ao nosso coração, e agora eu te peço, ilumina-nos, Senhor, na compreensão do Evangelho, na compreensão da Tua mensagem. Pedimos-te humildemente, Pai, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, 7 chamados de Deus. Eu vou mencionar 7, mas é claro que nós podemos acrescentar outros. A lista pode ser
ampliada. Mas eu penso que 7 é um número bom, não é? Não é muito e nem pouco, suficiente para a gente citar os principais chamados de Deus à humanidade, chamados que Deus faz a você e a mim. E 7, além de ser, como eu disse, penso que suficiente para mencionar os principais chamados de Deus que a gente vê na Bíblia, feitos a nós. 7 também é um número bem sugestivo, não é? É considerado o número da perfeição. Qual seria o primeiro chamado de Deus? Qual o primeiro chamado que Deus faz a mim, que Deus faz a você? De acordo com a Bíblia, Deus se fez homem e veio viver conosco. Jesus Cristo, Filho de Deus, esteve entre nós. E uma frase, né, um chamado conhecido de Jesus, um texto clássico, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28, Jesus diz assim: venham a mim todos vocês, que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Esse, sem dúvida, é o primeiro chamado, o chamado de Deus para que nós possamos seguir na direção dEle, para que nós possamos ir a Cristo. Esse é o chamado, vá a Jesus, do jeito que você está. Jesus diz, vem a mim. Em toda a Bíblia, desde o primeiro livro da Bíblia, são 66 livros, desde o primeiro, Gênesis, até o último livro do Apocalipse, Deus está chamando o ser humano. Antes do pecado, antes da desobediência, antes da descontinuidade, ou antes que ocorresse a descontinuidade da nossa relação com Deus, por conta do pecado, o ser humano fugia para Deus, corria para Deus. Depois do pecado, lamentavelmente, nós passamos a fugir de Deus. E o Senhor está sempre indo ao encontro do ser humano, está sempre chamando, buscando. A iniciativa é sempre dele, até porque quem está perdido não é Deus, mas somos nós, os seres humanos. De modo que não somos nós que encontramos a Deus, mas é Ele que nos encontra. Saiba que você se interessa em assistir essa mensagem do Evangelho, não é porque você quis ou porque você quer encontrar a Deus, mas porque Deus encontrou você, porque Ele chamou você. Esse seu interesse espiritual indica sensibilidade ao chamado divino, porque a iniciativa é sempre dele. Quando Ele chama você e você atende ao chamado, então a obra divina começa a ser realizada por você e em você. Como disse Jesus ao líder judeu Nicodemos, isso está no Evangelho de João, capítulo 3, quem aceita o chamado divino começa então a ver o reino de Deus. Ver no sentido de compreender, sentir, perceber. Quando você aceita, repito, o chamado de Deus, Jesus diz, você começa a ver o reino de Deus, a senti-lo, percebê-lo, compreendê-lo. Esse é o reino da graça de Deus. E quando você, então, vê o reino da graça de Deus, você entra nele, disse Jesus. O entrar é no sentido de participar, desfrutar, vivenciar. Essa sublime e inexplicável experiência é tão profunda que se compara a um novo nascimento. É nesse encontro transformador que o ser humano recebe perdão e poder para ter uma nova vida. Enquanto o homem ocidental, sob influência do mundo oriental, vive na busca de significado interior e se ilude com a pregação falaciosa de autoajuda, o Senhor Jesus nos diz, venham a mim. Acredite, essa é a nossa real necessidade. Nós precisamos de ajuda do alto, porque, como diz o apóstolo Paulo, não é em mim, em um tipo de autoafirmação que eu posso todas as coisas, mas em Jesus Cristo, naquele que me fortalece. Ouça e aceite o gracioso convite do chamado divino, venha a mim. Esse é o primeiro passo para uma nova vida, cheia de propósito, de segurança,
de paz e de esperança. Qual seria então o segundo chamado divino? Eu quero ler este aqui no texto bíblico. Evangelho escrito por João, capítulo 15, versos 4 e 5. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Eu disse, entendo esse como sendo o segundo chamado divino para você e para mim, para todos nós. Jesus diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Jesus diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Observe, não basta ir a Cristo, é preciso permanecer em Cristo, é preciso permanecer nele. Essa permanência em Cristo é fundamental para a consolidação, para a confirmação da obra divina iniciada em nós. É essencial para que a imagem divina seja gradativamente restaurada no crente. Essa permanência nos faz crescer em Cristo. Isto é, essa permanência contribui para nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus, que é o sublime alvo da vida cristã. Assim como Jesus, nós teremos uma vida espiritual frutífera, próspera, vitoriosa. Você talvez pergunte: pastor, como que eu posso permanecer em Cristo? Como é que isso acontece assim, de uma maneira mais prática, mais palpável? Mantenha diariamente sua vida devocional. E quando falo de vida devocional, estou me referindo ao estudo da Bíblia, à oração, à adoração a Deus, ao culto. É assim que a gente permanece em Jesus, quando nós temos uma vida devocional profunda. Veja, a vida devocional não produz méritos, mas é o método para que nós permaneçamos em Cristo. Nós somos chamados para um relacionamento, para a comunhão com o Senhor, a fim de conhecê-lo e amá-lo mais. Não basta ir a Cristo, é preciso permanecer em Cristo. Às vezes eu noto a experiência de algumas pessoas que, com sinceridade, se sentem chamadas por Deus e se entregam a Jesus. O buscam com sinceridade, respondem de forma positiva ao seu chamado: venham a mim. Porém, essas pessoas, muitas dessas pessoas, elas não permanecem em Cristo. Porque, ainda que a entrega a Cristo tenha sido sincera, seja um ato verdadeiro, autêntico, elas não buscam no dia a dia essa permanência em Cristo por meio da sua palavra, por meio da adoração, da oração, do culto, da rendição diária a Deus. Então lembre-se disso. O Senhor diz: venha a mim, mas Ele também diz: permaneça em mim, venha e fique. E como que a gente fica? Quando a gente todos os dias procura relacionar-se com o Senhor por meio da sua palavra, por meio de uma vida de oração, de culto, de adoração. Outro chamado divino. Esse texto até sei de cor e talvez muitos que estejam me assistindo aí também saibam. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31, está escrito assim: portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esse, eu diria, é o terceiro chamado do Senhor para você e para mim: viver para a glória do Senhor. Isso é chamado, propósito e privilégio da vida cristã. Esse estilo de vida, viver para a glória de Deus, torna-se resultado de você ir a Cristo e permanecer em Cristo. Quem vai a Cristo e em Cristo permanece de alguma maneira,
acaba vivendo para a sua glória. Isso torna-se o nosso estilo de vida, glorificar a Deus. Aqui mesmo em João capítulo 15, no verso 8, ouça bem o que Jesus diz: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Repito, nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Esse capítulo 15 do Evangelho de João começa com Jesus dizendo que ele é a videira verdadeira e o seu pai é o lavrador ou agricultor. A ideia de que o pai é o lavrador celestial, que acompanha todo o processo. E você sabe que a alegria de um lavrador, de um agricultor, é ver os frutos da sua plantação, da sua lavoura. Significa que a essência da vida cristã é permanecer em Jesus. E a prova, a confirmação dessa permanência são os frutos. E olha que Jesus diz que se nós permanecermos nele, nós vamos dar muito fruto. Se você vai a Cristo e em Cristo você permanece, você passa a ter uma vida cristã frutífera, produtiva, uma vida cristã de vitória. E essas nossas vitórias espirituais, elas glorificam a Deus. Elas exaltam a Deus porque elas revelam o poder de Deus se manifestando através de nós. Esse relacionamento com Cristo altera nosso comportamento. É fé que produz boas obras. E em tudo isso Deus é glorificado. Esse chamado para glorificar a Deus é tão importante e atual que faz parte da última mensagem de advertência de Deus à humanidade. Em Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7, está escrito assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus, deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. Percebe? Esse chamado, repito, para glorificar a Deus faz parte da última mensagem de Deus à humanidade. Você e eu, todos nós, filhos do Senhor, somos chamados para glorificá-lo e, como já disse, nós o glorificamos quando temos uma vida cristã frutífera, resultado de irmos a Cristo, aceitarmos o seu chamado e permanecermos em Cristo. Aí nós temos uma vida cristã vitoriosa que glorifica a Deus. Provavelmente agora, o quarto chamado da minha lista seja o mais difícil. Eu acredito que esse seja o mais desafiador de todos. Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 23. Eu leio esse verso para você. Apesar de conhecê-lo de cor, porque eu gosto muito dessa mensagem. E certamente você que acompanha a Voz da Profecia já ouviu mais de uma vez alguma menção, alguma reflexão em torno dessas palavras de Cristo. Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 23, está escrito assim: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Acho interessante que Lucas diz que Jesus dizia isso a todos, porque certamente Jesus disse isso em diferentes momentos, para diferentes pessoas, para diferentes públicos. Essa era uma mensagem que Jesus repetia. Essas palavras eram enfatizadas por Jesus em diferentes momentos. O que Jesus dizia a todos? Se alguém quer vir após mim, isto é, se alguém quer ser meu discípulo, meu seguidor, negue a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Renunciar à nossa vontade,
negar o próprio eu, é a mais forte, a mais intensa luta que nós somos chamados a travar. O chamado aqui é para uma submissão total à vontade de Cristo. Curioso que hoje se ouve muito nas igrejas quanto ao chamado para ir a Cristo, permanecer em Cristo e glorificá-lo. No entanto, acho que você concorda comigo, pouco se fala nos púlpitos, nos altares, nas pregações das igrejas hoje, a respeito da necessidade de renunciarmos à nossa própria vontade, de renunciar o mundo e os seus pecados. O batismo nas águas, que marca o início da vida cristã, é uma confissão de arrependimento e propósito de abandonar o pecado. O batismo nas águas simboliza a morte para o pecado e a decisão de viver em fidelidade e obediência a Deus. Ao ser batizado, você está declarando que Cristo não é apenas seu Salvador, mas também o seu Senhor. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, se alguém quer ser o meu seguidor, negue a si mesmo. E outra, dia a dia, disse Jesus, tome a sua cruz e siga-me. Você entende que significa morrer a cada dia, morrer para a nossa própria vontade e viver de acordo com a vontade do Senhor? Ou, acredite, viver em submissão a Cristo diariamente é mais difícil do que morrer por Cristo num único ato. Porque se viver submisso à vontade de Cristo todo o tempo implica em renúncia constante e consciente. Todavia, ainda que difícil, submetendo nossa vontade ao Senhor, nós experimentamos a verdadeira liberdade. Você sabe, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem não vive submisso a Cristo vive escravizado pelas idolatrias deste mundo, consumismo, materialismo, hedonismo, vícios, desejos de poder, sexo patológico, ideologias políticas e tantas outras forças destrutivas, superficialismos e loucuras humanas que dominam a vida. Estar submisso a Cristo significa encontrar a verdadeira liberdade, por mais que isso pareça paradoxal, mas é assim mesmo. Quando você sujeita a sua vontade à vontade do Senhor, quando a vontade de Deus prevalece na sua vida, você encontra uma vida com sentido, com propósito, com esperança, com verdadeira liberdade. Eu sei que parece até que o Senhor está sendo muito radical quando Ele diz assim: venha a mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Quando Ele diz assim: olha, você tem que sujeitar a sua vontade à minha vontade, parece que o Senhor está sendo muito radical, muito autoritário. Ou não pense assim, acredite. É que o Senhor sabe que se nós vivermos de acordo com nossa cabeça, com a nossa vontade, com a nossa natureza marcada pelo pecado, em vez de seguirmos na direção da vida, nós vamos seguir na direção da morte, da perdição, da condenação. Quando o Senhor diz para você deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade dEle, quando essas duas vontades estão em conflito, Ele está livrando você do mal. Ele está apenas cuidando de você e direcionando você para um caminho bom. Felizes verdadeiramente são aqueles que sujeitam a sua própria vontade à vontade do Senhor. E esse é o chamado de Deus para você e para mim. Vamos ao quinto chamado divino. O texto está aqui mesmo, no Evangelho de João, onde comecei, capítulo 13. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 13. Vou ler os versos 12 a 17. Isso. João, capítulo 13, versos 12 a 17. Na última Páscoa de Jesus com seus discípulos, o Senhor os surpreendeu, lavando os pés de cada um deles. E depois Jesus disse essas palavras. João, capítulo 13, versos 12 a 17. Está escrito assim:
Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. O Senhor Jesus Cristo aqui está fazendo um chamado para você e para mim. Qual é o chamado? Servir por amor. Em Mateus 20, verso 28, Cristo diz: O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É assim mesmo. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para servir, nós também, seus filhos, somos chamados para uma vida de serviço desinteressado. Somos chamados para voluntariamente servirmos os nossos semelhantes, sobretudo no sentido de levá-los na direção de Deus. Na segunda carta de Pedro, capítulo 4, versos 8 e 9, está escrito assim: Tenham muito amor uns para com os outros. Sirvam uns aos outros conforme o dom que recebeu. O discípulo de Cristo precisa entender que não recebeu vida para usá-la de forma egoísta. Você e eu, nós não devemos pensar em quantos nós podemos mandar, mas a quantos nós podemos servir, ajudar. O discípulo de Cristo não pensa qual é o mínimo aceitável, mas qual é o máximo possível. A Madre Teresa de Calcutá dizia: as mãos que servem são mais sagradas, ou são tão sagradas quanto os lábios que oram. As mãos que servem são tão sagradas quanto os lábios que oram. Jesus lavou os pés dos seus discípulos, não foi apesar da sua grandeza, mas por causa dela. São os grandes, verdadeiramente grandes, que servem. Em realidade, nenhuma tarefa está abaixo da gente quando nós temos um coração de servo. Em João 13, Cristo fecha o ensino aos seus discípulos dizendo: Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns para com os outros. Assim nós somos chamados a servir por amor, servir com sinceridade de propósito, lembrando que ao servir os nossos semelhantes, nós estamos servindo a Deus e nós estamos seguindo o exemplo do nosso maravilhoso Salvador. Eu mencionei até agora 5 chamados de Deus, não foi? O chamado para que nós possamos ir a Cristo, o chamado para que nós permaneçamos em Cristo, chamado para que nós glorifiquemos a Deus, não é? Chamado para que nós, ao glorificarmos a Deus, nós procuremos também servir os nossos semelhantes. E eu quero mencionar agora mais um chamado do Senhor para nós. Aliás, esqueci de mencionar também o chamado da renúncia, não é? Na ordem que eu mencionei: chamado para ir a Cristo, chamado para permanecer em Cristo, chamado para glorificar o Senhor, chamado para renunciar ao pecado, chamado para servir os nossos semelhantes, e agora mais um chamado de Deus para você e para mim. Jesus diz: vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Isso está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15. Todo seguidor de Cristo é enviado como missionário ao mundo. É como se o Mestre dissesse: não guarde essa bênção só para você. Vá e transborde, compartilhe, anuncie essa mensagem de salvação para outras pessoas. Diga para todos que Deus os está chamando. Diga que há algo muito maior e melhor além dessa realidade presente. Deus nos chama para nos prepararmos para a segunda vinda de Jesus e advertirmos o mundo quanto a essa verdade presente.
Mais do que dever, anunciar o Santo Evangelho é um privilégio que você e eu recebemos do céu. E não tenha dúvida disso, quanto mais você anuncia o Evangelho, mais no Evangelho você permanece. É assim. Quanto mais você leva Cristo para outros, mais você recebe Cristo para si mesmo. Eu tenho notado ao longo da minha experiência cristã e ministerial que os membros do corpo de Cristo, os discípulos de Cristo, aqueles que estão ligados à comunidade de fé, aqueles que servem o Senhor, envolvidos na missão de pregar o Evangelho, tornam-se também os cristãos mais felizes, mais realizados, mais vitoriosos na experiência cristã. Porque é assim mesmo, quando você leva Cristo para outros, você recebe Cristo para você mesmo. Eu penso que até essa talvez seja uma das, ou quem sabe a principal razão, porque o inimigo de Deus, ele faz tudo para impedir que a igreja de Deus avance com a pregação do Evangelho. Porque o diabo sabe que quando a igreja sai dos limites das suas quatro paredes e procura alcançar outros, levar o Evangelho para outros, o inimigo sabe que essa igreja que sai para salvar outros, nesse ato de evangelizar, ela própria se firma mais no Senhor. Quanto mais você procura levar Jesus para outras pessoas, mais você recebe Jesus para si mesmo. Quanto mais você procura salvar outros, mais você permanece salvo em Cristo. Por isso que o inimigo tenta paralisar a igreja, impedir que a igreja saia para evangelizar. Porque quando a gente evangeliza, nós damos oportunidades para que outros venham para o caminho de Deus e nós próprios nos firmamos mais nesse caminho. Mas tomara que o inimigo não tenha vitória na minha vida e nem na sua, pelo contrário, que nós aceitemos esse chamado do Senhor e que de alguma maneira sejamos usados por Deus para que outros possam conhecê-lo, que nós possamos levar o Evangelho a todos que nós conseguirmos alcançar. Qual seria então o último chamado de Deus em nossa mensagem de hoje? Esse é o chamado que marca a conclusão da obra divina, relacionado ao nosso resgate da realidade presente. Em Mateus capítulo 25, verso 34, está escrito assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu estou citando Mateus capítulo 25. Faço questão de ler aqui na Bíblia para você. Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 34. Como eu disse, esse chamado marca a conclusão da obra de Deus em relação a nós. Está relacionado ao nosso resgate dessa realidade presente. Mateus capítulo 25, verso 34, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Esse é o chamado para entrar no reino da glória, porque como diz Paulo, carta aos Filipenses capítulo 1, verso 6, aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É por isso que Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. E você me dirá: pastor, quando esse dia glorioso chegará? Eu estou aguardando por isso. Calma, paciência, muita calma nessa alma. O tempo de Deus pode ser diferente do nosso tempo, mas os planos de Deus são perfeitos. Na hora certa, nós receberemos de Deus esse último chamado para entrarmos no reino da glória. O primeiro chamado de Deus é para entrarmos no seu reino, o reino da sua graça. Venham a mim. O último é para entrarmos no reino da glória e desfrutarmos a vitória completa, irreversível e eterna. No entanto, entre o primeiro e o último, qual é o nosso desafio? Precisamos permanecer em Cristo, precisamos viver para a glória de Deus, devemos renunciar nossa própria vontade pecaminosa e a influência pecaminosa do mundo sobre nós. Nós devemos servir as pessoas
por amor, como Jesus serviu, e precisamos estar completamente envolvidos na bendita obra de anunciar o Santo Evangelho. São chamados desafiadores, mas também libertadores, que, sendo atendidos, nos permitirão uma vida cheia de significado, de propósito e de esperança. Eu penso que nesse momento é apropriado o conselho de Paulo que está na carta aos Hebreus, capítulo 12, que começa assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Sim, a mensagem é: vamos perseverar em atender os chamados de Deus, em seguir o que foi proposto por Ele mesmo. Mas atente para esse ponto, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Tudo que Ele nos chama para viver, Ele mesmo viveu com grande êxito. Por isso, Ele sabe como nos conduzir para a vitória. Então, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, eu lhe digo, prossiga, não desanime. Nossa vitória completa está logo ali. Logo, logo, pela graça de Deus, nós ouviremos seu último chamado para que entremos no reino da glória e a partir daí estaremos todos felizes na eterna presença do Senhor. O quarteto agora vai cantar e essa música celebra exatamente esse nosso encontro especial, quando aquele que vem virá e nós estaremos juntos para sempre com o Senhor. Ouça essa linda canção. Quando vejo sofrimento e olhos tristes a chorar, eu espero um novo mundo onde habite amor e paz. Nos momentos de tristeza, mesmo quando a tropeçar, não desisto de esperar, pois do céu eu tenho um Pai. Aleluia, louvo a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Aleluia, louvo a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Ele chama seus amigos para junto dele estar. Venham logo para a ceia, quero a todos abraçar. Pouco tempo nos separa deste encontro especial. Sua escolha é importante, não se deixe enganar. Aleluia, louvo a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Aleluia, louvo a Deus, pois o dia perto está.
Jesus, que alegria então será. Numa nuvem bem pequena, do tamanho desta mão, eu verei Jesus voltando, revestido de poder. Aleluia, louva a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Aleluia, louva a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Que alegria então será. Como será glorioso esse dia quando todos os salvos, imagine isso, todos os filhinhos de Deus, de todas as épocas, desde Adão, de todos os lugares da terra, todos os cantinhos desse planeta, quando todos os filhinhos e filhinhas de Deus, de todos os lugares e todos os tempos, forem reunidos na presença do Senhor, e a partir daí conviveremos uns com os outros e todos com o nosso Salvador por toda a eternidade. Que encontro glorioso será esse, que dia especial, que tempo feliz. Pela graça do Senhor nós viveremos essa realidade futura e eterna. Mas até que esse dia chegue, vamos permanecer atendendo os chamados de Deus, vamos permanecer firmes no caminho do Senhor. E antes da oração, leio essas palavras conhecidas e lindas do apóstolo Paulo, carta aos Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14. Está escrito assim: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando Paulo diz, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, ele se refere à maturidade plena na vida espiritual, à vitória completa sobre todo o mal. Quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que passou, passou. Vamos seguir para frente. Vamos avançar para as coisas que estão adiante de nós. Vamos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Vamos prosseguir cada dia mais, atendendo os chamados de Deus, procurando viver segundo a vontade do Senhor e certos de que um dia nós vamos alcançar a vitória completa, definitiva, irreversível, eterna. Deus te abençoe. Vamos para frente, guarde no seu coração e na sua mente esses chamados de Deus e vamos procurar vivê-los dia a dia, porque a nossa vitória está no Senhor. Vamos orar? Pai querido, como é bom saber, Senhor, que apesar de tão indignos, somos chamados por Ti, chamados para que permaneçamos em Ti, para que Te glorifiquemos, para que renunciemos o pecado, para que sirvamos nossos semelhantes, anunciemos Tua palavra. E como é bom saber, Senhor, que um dia seremos chamados também para a eternidade. Nas Tuas mãos está a nossa vida, Senhor. Santifica-nos na verdade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E se o Senhor permitir, a gente se encontra aqui na TV Novo Tempo, programa A Voz da Profecia, na próxima semana. Lembrando que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, a gente se vê. Tchau.